Olá, começa agora o STJ Notícias, seu resumo semanal dos recentes julgamentos e decisões do Tribunal da Cidadania. Nesta edição você vai ver: ex-vereador do interior paulista condenado por corrupção passiva tem negado o pedido para reduzir pena. Negada a prisão domiciliar a acusado de participação na morte de torcedor de clube de futebol alagoano. E além disso, preparamos uma reportagem especial destacando o entendimento do STJ sobre a penhora de FGTS. Eu sou Jaffer Araújo e o STJ Notícias está no ar. E abrimos esta edição destacando uma decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça. O ministro Herman Benjamin negou redução de pena a ex-vereador condenado por corrupção passiva. Confira na reportagem de Marina Campos. O presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, negou o pedido de liminar em habeas corpus que buscava reduzir a pena imposta a um ex-vereador de Pariqueraçu, no estado de São Paulo, condenado a 4 anos de prisão por corrupção passiva. Segundo a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo, o réu teria solicitado vantagens indevidas para influenciar na apuração e no resultado de procedimentos administrativos disciplinares instaurados contra outro vereador do município. Ele foi condenado em regime inicial semiaberto pelas instâncias ordinárias. No STJ, o ex-vereador pediu, entre outras coisas, a redução da pena para o mínimo legal, alegando ser réu primário e ter bons antecedentes. O ministro Herman Benjamin destacou que a situação dos autos não se enquadra nos requisitos de urgência exigidos para a intervenção do STJ durante o plantão judiciário. Ao negar o pedido de liminar, o ministro afirmou que a pretensão da defesa deverá ser analisada de forma mais aprofundada no julgamento definitivo da demanda. E em outra decisão monocrática, o ministro Herman Benjamin negou habeas corpus a acusado de participação na morte de torcedor de clube alagoano de futebol, o CSA. O ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, indeferiu o pedido para revogar a prisão preventiva de um homem acusado de envolvimento na morte de um torcedor do Centro Esportivo Alagoano, o time conhecido como CSA. O caso ocorreu em Maceió e, de acordo com o Ministério Público de Alagoas, o suspeito é membro da torcida organizada do Clube de Regatas Brasil e, junto com outras pessoas, teria premeditado o crime para vingar um integrante da torcida que foi morto após ataque de torcedores do CSA. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa pediu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que, além de o homem ser réu primário, ele é pai de uma criança autista de 5 anos e responsável pelos cuidados dela. Mas o ministro Herman Benjamin constatou que a matéria do habeas corpus não foi apreciada pelo Tribunal Estadual, porque foi considerado que a via processual escolhida não era adequada para discutir a questão. E, por isso, o STJ não pode analisar o caso. Mulher acusada de adulterar alimentos tem pedido de liberdade negado pela presidência do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a mulher fazia parte de uma quadrilha que vendia produtos alimentícios com informações falsas sobre a data de validade. Ao STJ, a defesa alegou que a decisão que decretou a prisão preventiva da mulher foi genérica e abstrata, além de não ter elemento concreto capaz de justificar a medida. Os advogados ainda apontaram nulidade da prisão em flagrante, alegando supostas irregularidades praticadas pela polícia no ato da prisão. Ao indeferir a liminar, o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, afirmou que a situação dos autos não justifica a intervenção prematura da Corte e que é necessário aguardar o julgamento do mérito de outro HC impetrado pela defesa no Tribunal Estadual. Em recente julgamento, a 5ª turma do STJ aplicou o parâmetro do Supremo Tribunal Federal, que diferencia usuários de traficantes no caso de posse de maconha. De acordo com o entendimento do STF, será considerado usuário aquele que for encontrado com até 40 gramas da substância.
No caso julgado, um preso foi condenado a 6 anos e 5 meses de reclusão por receber uma marmita com 37 gramas da droga inserida em uma carne. Ele alegou que a substância seria para consumo próprio e a acusação não apresentou prova em contrário, o que levou o STJ a afastar a condenação por tráfico e condená-lo por posse para uso próprio, que tem tratamento muito mais leve na lei de drogas. A relatora do habeas corpus, ministra Daniela Teixeira, pontuou que no Brasil, tanto o tráfico quanto o consumo de drogas são considerados crimes. A diferença entre eles está na intenção de quem possui a droga. A lei de drogas diferencia consumo pessoal e tráfico. O artigo 28 criminaliza o uso pessoal, mas prevê penas leves, como advertências ou programas educativos. Já o artigo 33 trata do tráfico com penas severas, sem exigir prova da intenção do portador, dependendo das circunstâncias do flagrante. O parágrafo 2º do artigo 28 usa critérios como quantidade, local, condições da abordagem e antecedentes para diferenciar consumo e tráfico. Ao ponderar que as provas apresentadas no caso em análise não permitem concluir que a substância fosse destinada à venda, a relatora entendeu que deve prevalecer a alegação do preso de que é usuário, afirmação respaldada pela quantidade de maconha encontrada com ele. Recurso contra a Herbalife por suposta imitação da marca de bebidas Beauty Drink é negado. Foi o que decidiu a terceira turma. Os ministros negaram provimento ao recurso em que a Beauty In, comércio de bebidas e cosméticos, buscava a condenação da empresa Herbalife por suposta imitação indevida da marca do produto Beauty Drink, uma bebida com pó de colágeno. De acordo com a Beauty In, após uma breve parceria entre as empresas, a Herbalife seguiu comercializando um produto também chamado de Beauty Drink. E o uso parasitário da marca teria provocado desvio de clientela e causado prejuízos mercadológicos e financeiros, situação que caracterizaria o uso indevido da marca e a concorrência desleal. Por isso, a Beauty In pediu a condenação da Herbalife à abstenção do uso da marca e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. Em primeira e segunda instâncias, a ação foi julgada improcedente. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, os dois produtos apresentam diferenças suficientes para não gerar confusão entre os consumidores. No STJ, a Beauty In alegou cerceamento de defesa, pois a ação teria sido julgada antecipadamente, sem a realização de perícia. A ministra Nancy Andrighi, relatora, comentou que o TJ de São Paulo, com base nas provas, concluiu que a Beauty In não detém a exclusividade das expressões beauty e drink, além de haver diferenças gráficas evidentes nas marcas. Além disso, ela afirmou que a alegação de cerceamento de defesa surgiu apenas num recurso especial, o que impede sua análise por se tratar de inovação recursal. Como neste tipo de recurso o STJ não reexamina as provas do processo, foi mantido o entendimento da Justiça Paulista, segundo o qual não houve comprovação de que a Herbalife tenha violado direitos de propriedade industrial. Para a quinta turma, medida protetiva de urgência posterior não afasta a competência do juízo civil originário para julgar partilha de bens. Está na Lei Maria da Penha. Além de solicitar medida protetiva, a mulher pode entrar com ação de divórcio perante o juizado de violência doméstica. Mas quando a discussão diz respeito à partilha de bens, não. O advogado Breno Gontijo explica que a ideia da lei é facilitar a tramitação da ação que divide os bens. O processo ele tende a ser um pouco mais célere, porque basta a identificação desses bens, a análise da forma de casamento, do regime que foi estabelecido entre os companheiros ou entre os cônjuges e a divisão patrimonial destes bens. Isso é feito de forma mais simples pelo juízo civil. Em contrapartida, o juízo penal, na análise de violência doméstica, precisará fazer diversas diligências. Há necessidade de intervenção do Ministério Público, são provas mais complexas de serem realizadas muitas vezes, e isso pode tornar um pouco mais demorado este processo. Em um caso que chegou ao STJ, a ação de partilha de bens tramitava na vara de família, que é civil. Como surgiu uma situação de violência doméstica e a mulher pediu medida protetiva, o juiz enviou o processo para a vara de violência contra a mulher, que é civil e criminal.
Já o Tribunal de Origem fixou a Vara de Violência Doméstica como responsável pelo processo, por entender que as ameaças supostamente feitas pelo ex-marido estariam relacionadas à divisão dos bens. No STJ, a relatora ministra Isabel Galotti afirmou que o divórcio ocorreu cerca de 3 anos antes do início da ação de partilha de bens, que chegou a tramitar durante 2 anos na Vara de Família, antes de ser enviada para o Juízo de Violência Doméstica. A ministra lembrou ainda que o tema foi expressamente excluído da competência dos juizados de violência contra a mulher e pela Lei Maria da Penha. Desta forma, a 4ª turma entendeu que em uma ação que discute exclusivamente partilha de bens, ajuizada antes do pedido de medida protetiva, deve ser preservada a competência do juízo civil em que o processo teve início. E chegou o momento de você nos acompanhar em mais um tour por um dos espaços do Superior Tribunal de Justiça abertos ao público, ainda mais neste mês de janeiro em que muita gente está descansando. Então, roda a vinheta. Brasília tem como um dos seus pontos fortes o turismo cívico. Pensando nisso, o STJ tem uma atração especialmente preparada para quem quer conhecer em detalhes a história da corte. Vamos conversar então com a repórter Samanta Peçanha, direto do espaço STJ Memória. Oi, Samanta. Oi, Jaffer, e a todos que estão nos assistindo. Eu estou aqui no Museu do STJ, ou melhor, Espaço STJ Memória, porque esse local foi todo revitalizado em 2024 por conta do aniversário de 35 anos do STJ. E ele está de cara nova e novas também são as funcionalidades que vocês vão conhecer comigo agora. Olha só, a exposição conta com diversos QR Codes, como esse aqui, que fazem a audiodescrição das peças. E também tem muito mais que vale a pena conferir. Tem vários croquis, mas olha só o que eu quero mostrar para vocês. Esse daqui é o primeiro processo a tramitar aqui na corte. Muito legal, né, gente? Tem também umas togas e eu não vou mostrar agora, porque vocês vão ter que vir aqui conferir, tá? Mas tem uns móveis que eram utilizados enquanto o STJ ainda era Tribunal Federal de Recursos. Muito bom, é uma verdadeira imersão na história do Tribunal da Cidadania. E a outra novidade que eu quero mostrar para vocês é essa, ó. Esses pontos interativos, onde nós podemos consultar os principais julgamentos do STJ por tema e acessar as decisões históricas da Corte. O Espaço STJ Memória, ele fica no 2º andar do prédio principal da sede da Corte em Brasília, o edifício dos plenários, e pode ser visitado de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite. E, excepcionalmente, neste mês de janeiro, o horário é reduzido de 1 às 6 da tarde. Aí você que está assistindo agora e está se perguntando, mas esse horário é muito ruim para mim, porque eu estou trabalhando, não tem como eu ir aí. Não tem problema nenhum, porque agora você pode visitar o Espaço STJ Memória de onde você estiver, de casa, do trabalho. E aí você vai ver uma coisa agora, pela magia da TV, calma aí, vamos lá, que eu vou te colocar dentro aqui do museu. Vamos? Pronto! Olha só, gente. Com o tour virtual do Espaço STJ Memória, você passeia pelos corredores e conhece a história do tribunal em uma experiência diferente e interativa. Voltando, pronto, agora não tem desculpa para não conhecer diversos momentos históricos aqui da história do STJ. Volto com você aí no estúdio, Jaffer. Muito obrigado, Samanta. Bom trabalho por aí. E por falar na história do STJ, uma parte importante dessa trajetória está ligada à promoção dos direitos humanos, tema de nova iniciativa no site oficial da Corte. Ei, sabia que tem novidade internacional no site do STJ? Agora há uma área exclusiva com um resumo de decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Conhecer esses precedentes é importante, já que impactam a jurisprudência do STJ. Hoje, tramitam no tribunal 18 processos relacionados a casos da Corte Interamericana. A página conta com o recurso de Visual Law para facilitar o entendimento
das informações jurídicas. Eu vou dar spoiler de um conteúdo disponível por lá. A decisão da Corte Interamericana que proibiu o ingresso de novos presos no Complexo Penal de Plácido de Sá Carvalho, na capital Rio de Janeiro. Isso e muito mais você pode acessar a partir do menu principal no alto da página inicial do site do STJ. Te esperamos lá. E outra tecnologia recentemente implementada pelo Superior Tribunal de Justiça é a ferramenta que identifica prioridades de julgamento para pessoas vulneráveis. Prioridade. Condição dada a quem, por lei, tem preferência de acesso à justiça. O Superior Tribunal de Justiça agora conta com nova ferramenta virtual que identifica prioridades de julgamento para pessoas vulneráveis com base na legislação e em atos normativos do Conselho Nacional de Justiça. Hoje tem prioridade casos que envolvem pessoas com doença grave, idosos, indígenas, pessoas com deficiência, crianças na primeira infância e vítimas de violência doméstica, além de procedimentos referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Por meio de novos campos de informação e sinais de alerta, são filtrados no momento da autuação processual os casos que exigem uma tramitação mais ágil. Simone Pinheiro Machado, que coordena o setor de acessibilidade e inclusão do tribunal e ajudou a desenvolver a ferramenta, destaca a importância desse olhar cuidadoso do STJ. Imagina uma pessoa com mais de 80 anos que ela está há mais de 10 esperando por um processo na justiça, né? Não é um favor. É um direito previsto em lei. Então, é a justiça sendo justa. A identificação de prioridades de julgamento já está disponível desde agosto para a impetração de habeas corpus no novo sistema de peticionamento. Nesta classe processual, os advogados podem selecionar as categorias de prioridades e ainda anexar documentos que comprovem cada situação. No caso dos processos recursais que vêm de outros tribunais, as unidades aqui do STJ se encarregam de fazer as marcações de prioridades a partir da nova facilidade do sistema. Segundo o secretário Antônio Augusto Gentil, titular da Secretaria Judiciária da Corte, atualmente tramitam em torno de 344 mil processos no STJ. Cerca de 13% desse total se enquadram em alguma prioridade. Chegar a esses números só foi possível graças à tecnologia de identificação desses casos. Isso vai possibilitar, por exemplo, não só a gestão mais assertiva do acervo processual do STJ, com identificação, com atenção especial a esses casos, mas também a ideia de se produzir levantamentos estatísticos, estudos sobre o assunto, que possam auxiliar na identificação do impacto dessas políticas públicas. Começo de ano, primeiras contas chegando e nessa hora muita gente recorre ao saque aniversário do FGTS e até a antecipação desses valores. Mas é preciso ficar atento que o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço pode ser penhorado para o pagamento de dívidas. É o que você vai conferir agora na reportagem de Jéssica Castro. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o famoso FGTS, é muito conhecido pelos trabalhadores. A maioria das pessoas tem pelo menos uma noção de como esse fundo funciona, embora não conheçam muito bem todas as regras envolvidas. É um fundo, que o funcionário tem, quando ele é demitido, ele tem aquela reserva para sacar. Você pode usar, tirar para pagar apartamento numa casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Só sei que tira uma parte do meu salário, só isso. O FGTS eu só sei que a gente só saca quando sai da empresa. É o que eu sei, é a empresa que deposita. Ou então a gente pega quando a gente sai da empresa, Quando você sai da empresa, pelo menos você tem aquele dinheiro, você tem uma reserva, O FGTS foi criado em 1966 para ser uma espécie de poupança forçada para quem trabalha com carteira assinada. Ele é gerenciado pela Caixa Econômica Federal e funciona assim. Mensalmente, o empregador deposita um percentual do salário do empregado em uma conta vinculada ao fundo. O objetivo é oferecer uma proteção financeira aos trabalhadores em caso de demissões sem justa causa e também garantir a retirada desse dinheiro em situações específicas. Cíntia Teixeira, diretora executiva de fundos de governo da Caixa Econômica Federal, explica as principais regras para a retirada desse benefício. Há hipóteses de saque variadas que vão desde saque-doença, saque por rescisão contratual, moradia própria,
aposentadoria, 3 anos fora do vínculo empregatício, entre outros. Cada hipótese de saque, né, ela está prevista na lei do FGTS. Essas regras elas fazem parte de um conjunto que possibilita o equilíbrio dos recursos disponíveis no fundo. Uma das características do FGTS é o fato de ele ser, de maneira geral, impenhorável, o que significa dizer que o dinheiro que está nessa conta não pode ser confiscado para o pagamento de dívidas. Mas essa regra precisou ser flexibilizada pelo Poder Judiciário nos últimos anos, para garantir a subsistência de muitas pessoas nos casos que envolvem débitos alimentares, como pensões alimentícias. O assessor da Defensoria Pública, Wellington Santos, atua nessa área e explica a importância dessa flexibilização. Para chegar ao ponto de uma execução de alimentos, é aquele devedor que já está em débito, né? E assim, geralmente devido para o menor, por exemplo, aquela ali é uma das únicas, talvez, fontes de renda que ele possa obter. E como o alimento ele já é amparado, que tem uma natureza absoluta, né? Uma questão mesmo de sobrevivência do alimentando, que por si só não é capaz de prover o próprio sustento, então torna-se uma obrigação com maior amparo na legislação. Foi o caso de um processo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando o tribunal permitiu a penhora de valores de conta vinculada ao FGTS, após terem sido realizadas várias tentativas de acesso a bens para garantir o pagamento de uma pensão alimentícia. Os ministros do STJ entenderam que essa medida é menos drástica do ponto de vista da proporcionalidade, porque evita a prisão do devedor e satisfaz, ainda que momentaneamente, a prestação dos alimentos, assegurando a sobrevivência dos dependentes do trabalhador. De acordo com a Caixa Econômica Federal, existem mais de 231 milhões de contas vinculadas ao FGTS. E cerca de 200 mil estão penhoradas para pagamento de dívida alimentícia. Outras 36,4 milhões de contas estão bloqueadas por diversos motivos, porque essa possibilidade de penhora também tem se estendido para o pagamento de dívidas de outras naturezas. Os casos ainda são poucos e têm sido analisados com muita cautela, mas o Judiciário tem observado também a necessidade de garantir um equilíbrio entre devedores e empresas que têm valores a receber, como explica a advogada Renata Belmonte. O juiz, ainda quando termina todo o ciclo da execução, ele vai analisar o caso concreto, para ver se há razoabilidade, porque de fato é muito importante e é sempre muito importante observar que o devedor e a sua família precisam ter meios de subsistência, então isso não vai ser colocado em risco. Claro que a gente tem que proteger o devedor e a sua família, mas também a gente não pode prestigiar o devedor, né? Então a gente tem que analisar o lado do credor. Muitas vezes o credor também depende daquele dinheiro para o sustento dele e da família dele. Essa é uma jurisprudência importante para assegurar o pagamento de dívidas e também para tentar romper uma espécie de cultura de inadimplência, incentivando a responsabilidade financeira das pessoas. Para evitar esse hábito rotineiro de débito, né, de ser um devedor, acaba sendo um escape e uma saída a alcançar esse bem, esse valor que está ali retido, né, e que o credor acharia que talvez, em razão dessa natureza impenhorável, não poderia ser alcançado para pagar essa dívida que ele está em débito. E o STJ Notícias está chegando ao fim. Voltamos na semana que vem, mas até lá você pode continuar atualizado sobre tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania, acessando o nosso site oficial, o canal no YouTube, redes sociais e as plataformas de áudio. Até mais!